Vamos falar sobre infecções vaginais. Doutora Patrícia Olivotti está com a gente. Olá, seja bem-vinda. Como vai? Obrigada, tudo bem? E olha, são muitas as infecções vaginais, né? Muitas as causas das infecções, né? A gente tem muitas causas e muitas vezes nós é que provocamos ela sem querer, sem saber, né? Por isso que é importante a prevenção, né? É importante a gente estar sempre atenta ao que está usando, como prevenir. Então, a gente, qualquer coisa, está correndo para o ginecologista para não deixar aquilo piorar. Verdade. Vamos para os mitos e verdades, mas aproveite e já vai mandando suas perguntas, tá? Primeira, roupas muito justas favorecem a proliferação de fungos e bactérias na vagina. Então, Mito ou verdade? Kátia, isso daí realmente é uma verdade. Se nós ficarmos com uma roupa mais justa, sintética, um jeans apertado, uma calça de lycra que você fique muito tempo com ela, meia calça. Então, todas essas combinações que a gente usa no nosso dia a dia, se for todos os dias, realmente, a gente vai acabar diminuindo a nossa proteção vaginal, porque vai criar uma umidade, vai criar uma transpiração maior, um abafamento, e aquilo vai fazer com que a gente tenha aquele desequilíbrio na região vaginal. E no que tem esse desequilíbrio na região vaginal, as infecções podem ali aparecer, Cada né? vez mais vão aparecendo e às vezes vão ficando até mais graves do que era a princípio. No início. Vamos ver mais um? As infecções vaginais estão sempre relacionadas com a relação sexual. A grande maioria está, mas a gente tem fungos que podem surgir por conta de nós causarmos esse desequilíbrio pelo abafamento, pela queda de imunidade, pelo uso diário daqueles absorventes que a gente deixa lá todos os dias e aquilo não ventila. Abafa, né? Abafa demais, né? Então não é só a relação sexual, ela também é importante para traz algumas bactérias, mas a candidíase, como é um exemplo, é um fungo, pode também propiciar essas infecções vaginais. Então muda o pH vaginal, acaba também favorecendo, né? Muda o pH vaginal, você acaba tendo um crescimento maior ali, principalmente dos fungos, né? Vamos ver mais uma? A utilização de antibióticos por um tempo prolongado pode facilitar infecções. Os antibióticos, eles vão servir para tratarmos as infecções, as bactérias, mas existem situações onde precisa se prolongar o tratamento ou você acaba tendo que dar doses mais elevadas. Quando fazemos isso, podemos alterar um pouco a nossa flora vaginal e aí faz com que a gente fique mais suscetível às bactérias e aos fungos, principalmente aos fungos, que eles são oportunistas. Encontrou uma oportunidade, eles vão ali e proliferam. Né? Vamos ver mais uma? Ducha vaginal é a melhor forma de manter-se longe dos maus cheiros e das infecções. Esse é um hábito que devemos evitar, apesar que muitas mulheres ainda fazem hoje em dia. Mas por quê? Acham que de fato é uma higiene maior? As pessoas, as mulheres, né, elas acabam tendo aquela falsa impressão de que quanto mais limpa, fica melhor. E não é. Nós temos que ter aquela secreção vaginal ali em equilíbrio, temos que ter uma certa umidade. E se você faz o uso da ducha, você acaba descamando demais. Então você cria uma espécie de um trauma naquela região da mucosa e aí você fica sem proteção. Os seus leucócitos começam a cair, que seriam as células de proteção ali, e aí as infecções vão vir com mais facilidade e proliferar com mais facilidade também. Então o ideal é que a gente não faça ducha vaginal, a não ser que um médico recomende a aplicação de remédios, mas não pela ducha, difícil, né? Mas por aquela... Isso, a gente tem já, né, os aplicadores. Né? Existem até umas luvinhas que, quando são óvulos, que você pode empurrar com a própria luvinha de dedo. Agora, é difícil, hoje em dia, se indicar... Dissolver em água, essas coisas, assim, o banho de assento mais interno é difícil, né, alguém indicar. Não fazer então, gente, mesmo. esquece essa história antiga, as nossas mães e avós faziam muito. Vaginal, né? E colocava até produtos, né? Pegavam caseiros ali, ervas, e colocavam internamente. Chorava o iogurte, punha o soro do iogurte, tacava umas coisas lá dentro e falava, gente, é para comer, não é pra comer por baixo. Lá dentro não precisa lavar, o corpo, a própria vagina já faz a sua limpeza. Natural. Vamos ver mais uma? Se a infecção não for tratada corretamente, pode evoluir e gerar complicações no útero e nas trompas.
Existem as situações onde a paciente pode fazer um tratamento incompleto ou até de forma errada, empírica, vai na farmácia, pega qualquer pomadinha e coloca, e aquilo não era o ideal. A bactéria vai continuar ali e pode ser pior ainda, ela pode ficar mais resistente, proliferar, subir para o útero, né, pelo canal vaginal ela sobe para o útero, dali pode ir para o ovário, para as trompas e causar uma infecção muito mais grave, que aí a gente tem algumas alterações que podem dar até abscessos internos, né? Na parte pélvica. Então, você pode ter as doenças inflamatórias pélvicas, onde, em algumas situações, quando demorada para ser tratadas com antibióticos, pode até levar à infertilidade da paciente ou dificuldade para engravidar. Por isso, mais do que nunca, automedicação de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí você pode complicar mais ao invés de ajudar. Mesmo porque você pode achar que é a mesma coisa que você já teve, pode ser algo completamente diferente. Mas né? é muito comum. Às vezes a paciente, ela chega mesmo falando no consultório, eu usei aquele outro creme que foi passado e agora não melhorou. Você vai reavaliar, vai examinar e era outra coisa. Às vezes os sintomas são parecidos, mas é outro bichinho que está ali, outra bactéria. E só o médico para poder saber direitinho do que se trata, né? Sim. Vamos ver mais uma? O suor liberado e absorvido pela roupa durante os exercícios pode causar infecções. Geralmente essas roupas, né, para atividade física, elas são mais justas mesmo, né? Então, de material sintético sintético. Né? O ideal, fez a sua atividade, terminou, já vai para o seu banho, já retira aquilo, já usa ali um sabonetinho. Mas assim, a gente fala do sabonete, é uma coisa que... tem gente que indica, tem gente que não. O ideal é você usar o mínimo possível do sabonete íntimo, o mínimo possível de um sabonetinho neutro. O mais importante é a água. Usar a água, fazer aquele banhozinho ali e o mínimo possível desses sabonetes que a gente tem. Agora, tem mulher que toda vez que faz xixi, vai lá e se lava com sabão. Aí você fala, gente, isso tira a proteção, né? Tira a proteção. Não é para lavar demais. Então deixa um pouquinho, gente. Não tem como ficar querendo tirar toda essa proteção aí, que vai ser sempre pior. Vamos ver mais uma? A última. Dormir sem calcinha ajuda a prevenir infecção vaginal. Essa história da gente falar, né, para os pacientes, dormem sem calcinha porque você vai ficar com a região mais arejada, a vulva, a vagina vai respirar melhor. Isso é verdade, a gente tem que fazer isso porque a gente já fica no nosso dia a dia abafando. Nosso ritmo, né, é de usar uma calça jeans, uma meia calça. Quando chega à noite, se você não deixar aquilo ventilar, vai só te prejudicar, vai suar mais, vai transpirar mais. E muitas vezes a gente passa horas dentro do carro. Sentada, trabalha sentada, abafada, vai abafando mais ainda. Vai abafando mais ainda. Às vezes eu tenho as meninas, as adolescentes que passam, as menorzinhas também que passam e falam do corrimento. E quando elas começam a deixar de usar a calcinha noturna, elas já percebem que aquela umidade excessiva, aquele suor excessivo já diminui. Usa uma calça fininha de pijama. De pijama, exatamente. Gente, não é? Já ventila, não fica abafado. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente começa numa época do verão. E aí a gente vê que também os consultórios ficam lotados, né? Nossa, a incidência aumenta demais em relação às infecções vaginais. Biquíni molhado é um terror, né? A gente sempre tenta orientar. Vai pra praia, tenta usar o biquíni, tá mais úmido e tudo mais, já vai, troca, já tira. Quanto mais tempo você ficar com aquele biquíni úmido numa piscina, numa praia, maior a chance de você ter uma candidíase, por exemplo. Mas tem mulheres que parece que tem uma predisposição a candidíase de repetição, né? É verdade, tem sim. Tem pacientes que às vezes faz tanta coisa e acaba tendo eventualmente. Então, tem pacientes que já têm, às vezes, até uma imunidade mais baixa, uma paciente diabética é muito mais comum de ter, uma grávida é mais comum de ter. Então, caiu a imunidade, tem um estresse importante, você vai ter mais chances de ter. Bom, volto que tem tantas perguntas, a doutora Patrícia já vai esclarecer nossas dúvidas. Voltando com a doutora Patrícia Olivotti, vamos para as dúvidas que surgiram. Vamos ver a primeira de quem é, da Ana. É normal transpirar muito na região íntima? É normal, mas alguns transpiram mais do que outras. Como no restante do corpo, né? Exatamente. Então, tem pacientes que têm uma transpiração maior, como você acabou de falar, em toda a parte do corpo, e lá, naturalmente, vai suar mais e, às vezes, até fica um cheiro mais forte do que o habitual, mas, assim, é muito de cada organismo. Só que se você intensificar o uso, né, da calça apertada todos os dias, do absorvente, tudo isso só vai a piorar. Piorar, né? Só tende a piorar.
Então, na conversa com o seu ginecologista sempre, Conversa né? Isso é sempre importante. para ver o que você está fazendo de errado ali, que está piorando. Lógico que você pode transpirar mais, mas você pode melhorar isso daí. Vamos ver mais uma? Poliana, qual a melhor forma de higienizar a vagina após a relação sexual? Pois bem, após a relação sexual, é interessante que você vá ao banheiro para ter a sua micção, limpar a parte até uretral, né? fazer um xixi mesmo. Por quê? Para evitar as infecções urinárias que você pode ter. Porque as bactérias na fricção do ato sexual podem subir. Exatamente. Né? E, lógico, um banho e tudo mais, mas nada de lavar internamente. É só banho mesmo, parte externa, né? Um banho normal e urinar também. Vamos ver mais uma? Camila, comer doces e comidas muito gordurosas podem prejudicar as inflamações e aumentar as bactérias na região íntima da mulher? Principalmente a cândida, né, o fungo, ele tem uma certa atração ali pelos doces e tudo mais. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Mais uma vez, a dieta saudável faz a diferença pra gente, né? Então, tem que comer coisas mais leves mesmo, mais saudáveis, porque senão a gente pode criar situações onde o organismo realmente facilite esses fungos a aparecer. E quanto mais açúcar a gente come, pior vai ficando. Pior vai ficando. Com essas infecções. Talvez as infecções de repetição também venham disso, uma alimentação desequilibrada, né? Uma alimentação desequilibrada, juntando com as outras coisas que a gente já falou, né? Cada item desse, com um xizinho, vai piorando a situação. Vai piorando, você vai somando, né? E essa poupança não é legal, não. Essa não. Não é nada boa. Vamos ver mais uma? Caroline, é mais eficaz usar pomadas ou tomar remédios antifúngicos para tratar a candidíase? Assim, Kátia, na verdade, tanto as pomadas quanto os comprimidos via-orais, eles vão causar uma melhora, geralmente acima de 90%, principalmente naquelas candidíases que são mais leves, que são as candidíases que surgem até umas 3 vezes no ano. Aquelas que são mais persistentes, mais fortes, que duram mais, surgem mais do que 4 vezes no ano, é interessante associar o via-oral e o tópico também. Mas é bom sempre conversar com o médico, né? Sim, porque para ter noção de qual que para você naquele momento é interessante, se é só o via-oral, se é só o tópico ou às vezes a combinação. E não usar aquele remedinho que sobrou da última vez, como a gente falou. Aí você faz o tratamento incompleto, não dá certo. Gente, higienizar direitinho quando for usar a pomada no aplicador. Isso. Porque tem mulher que pega, coloca, você não pode levantar, você tem que colocar deitada, enrola e larga lá, enfia na caixinha, amanhã eu uso mesmo. Não. Tem que lavar, higienizar. E apesar, hoje a gente está tendo essa facilidade de a maioria dos cremes já vir com as doses, os aplicadores individuais, né? Para cada noite. Até porque as pessoas colocavam uma quantidade muitas vezes errada. Errada, né? Agora, se você tem já os aplicadores individuais, essa modernidade ajudou demais. Antes era muito mais complicado, tinha que higienizar para cada noite. Agora, existem também, para aquela mulher que tem uma candidíase de repetição, formas dela aumentar a imunidade local, né? Quer dizer, a imunidade vaginal. Tem assim alguns banhos que você pode estar fazendo de assento ali para tentar amenizar os sintomas que você está. Quer dizer, para equilibrar essa flora. Para equilibrar naquele pouco. Momento, né? Às vezes ela percebe que está sentindo uma ardênciazinha, começando a querer aparecer, sinal que está ficando um pouco mais ácido, faz um banhozinho com uma camomila, faz um banhozinho com vinagre mesmo, que você tenta equilibrar o pH, que está muito ácido, tenta elevar um pouquinho esse pH. Tá. Vamos ver mais uma? Patrícia, depilação e uso de absorventes internos podem promover o surgimento da candidíase? A depilação, tanto o excesso quanto, né, a falta, sempre a gente acaba tendo que dosar um pouco. A depilação, se você tira tudo, aquela depilação íntima, completa, você vai tirar a proteção, né? Você tira todos os pelos ali, você acaba deixando um espaço mais aberto para as bactérias, mais vulnerável, você fica mais aberta para os fungos e para as bactérias também. Então é interessante você tirar, fazer a depilação, mas não completa. E também não exagera, não deixa tanto pelo, você pode aparar com a tesoura o excesso. Agora, os absorventes internos? Os absorventes internos, eles não causam normalmente as infecções, desde que se use de forma correta. Então, se você passa de 4 horas com aquele absorvente interno, esquece, enfim, aí você pode causar infecções e infecções importantes, porque está interna.
E que já teve casos de levar até a óbito, né? A morte. Porque isso vai causar uma infecção interna, subir, como a gente falou, para o útero, para os ovários e tal. E às vezes virar uma sepse, né? Que espalha até essa infecção para o sangue também. Então tem que tomar cuidado. Menstrua demais? Troca antes de 4 horas, 2, 3 horas, não é? Mas assim, não que isso vá levar à infecção. Se você fizer tudo certinho, não. Agora, se fizer errado. Por isso que é bom conversar com o médico, gente. Quando estiver frente a frente com ele, leva todas as suas dúvidas e pergunte. Não tem que ter vergonha disso. Não, tem que estar conversando e esclarecendo. Fala assim, mas vou perguntar isso. A médica vai achar que eu sou burra? Não, gente, a gente não estudou. E se você tem uma dúvida, você não estudou medicina. Exatamente. E outra coisa, a medicina vai avançando, vai se modificando, né? Vai avançando. E às vezes coisas que a gente dizia antes, hoje em dia já mudou. Enfim, a gente tem que estar sempre renovando e orientando, atualizada, né? Atualizada. Volto que tem mais perguntas, a doutora Patrícia já responde pra gente. Voltando com a doutora Patrícia Olivotti, vamos dar uma olhadinha em mais uma dúvida que surgiu? Da Maria Clara. Estou grávida de 20 semanas e descobri que tenho candidíase. Esse problema pode prejudicar meu bebê? Não, Kátia, a grávida, na verdade, ela tem uma chance, uma tendência maior de apresentar as candidíases, né? Então, é uma coisa muito frequente a gente encontrar isso, essa candidíase nas grávidas. Então, assim, problema não, ela vai ficar incomodada, vai ter os sintomas e a gente vai tratar. Mas pode tomar medicamento? Medicamento via oral, não. Não, né? A gente só procura realmente passar a medicação tópica, que pode ser interna, para ela estar usando para aliviar os sintomas, mas não vai causar problema no desenvolvimento do bebê, para a gestação também não. Então, é bom que a Maria Clara busque ajuda da busque ajuda para né? saber qual a medicação correta para ela usar. Legal. Tá? Vamos ver mais uma? Isadora, o banho de assento caseiro trata completamente a infecção? Utilizar vinagre de maçã é uma boa opção? O banho de assento é uma coisa a mais para a gente estar usando, né? Porque o que acontece? O via oral, a medicação via oral e o tópico vai ajudar, mas a gente pode acrescentar, tá ardendo e pra tudo aliviar, mais, para dar um alívio, mas não para tratamento realmente completo e falar que isso vai resolver. Ele é uma coisa a mais para somar. Um coadjuvante, né? Que a gente vai ter aí. E, gente, essa coceira vai aumentando. Quem já teve sabe como é. É incômodo demais. E às vezes fala assim, mas não demorou. Não quer dizer que demore muito para piorar a coceira, né? Na verdade, o quanto antes é melhor. E no verão, isso aumenta demais. Então, começou a coçar, já procurar ou arder e tudo mais, para que a gente não deixe aquilo se intensificar. Porque pode passar até para a região de trás, para a virilha, para a região perianal, né? E aí a gente acaba tendo que também dar as orientações que a Isadora né? perguntou sobre o banho de assento, que pode ser feito sim com vinagre de maçã, que alivia um pouco o corrimento, alivia a ardência e a coceira, tá? É uma das opções que a gente tem para banho de assento. Mas é o vinagre de maçã diluído em água, né? Aí você pode pegar 1 litro de água e colocar, por exemplo, uma colher de sopa do vinagre e aí sim fazer um banho de assento. Tá bom. Mas, Isadora, não deixe de ir ao médico, viu? Que também a gente acha que é candidíase, pode ser outra coisa. Exatamente. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Tem mais uma? Caramba. Tem mais uma. Helena. Mulheres com síndrome do ovário policístico são mais suscetíveis a sofrer infecção vaginal? Depende muito. As mulheres que têm ovário micropolicístico, se elas estiverem tratando, que normalmente a gente trata com pílula, se a pílula tiver uma dosagem mais alta de hormônio, aí pode aumentar a concentração de hormônio do estrogênio no organismo e isso às vezes a gente pode dar um desequilíbrio hormonal propiciando ela apresentar. Se for um paciente que tem ovário micropolicístico, mas ela não está tratando, ela pode ter um aumento então dos androgênios que deixa ela mais úmida. Então, teoricamente, além dela ter mais um libido aumentado e ficar mais lubrificada, ela já se protege dessa maneira. E tem outras que, ao contrário, pacientes mais jovens que têm, por exemplo, uma situação de ressecamento por baixa de estrogênio, ou até as menopausadas, né, que ficam com aquela atrofia, ela, com essa atrofia, perde a proteção. Então, a gente tem que estar sempre atenta. Ficar totalmente sequinha não é tão interessante como a gente imagina. Também tira a proteção. Por isso é importante, gente, um tratamento individualizado. Não tem jeito. Esse espaço aqui é de
prestação mesmo de serviço, tirar dúvidas, mas nada substitui a nossa ida ao médico. E aí converse abertamente, gente, fala lá o que você sente, as suas dúvidas, se em algum período do mês você repara que você tem alguma sensação. Você tem diferenças hormonais e aquilo pode intensificar mais quando você está para menstruar ou bem após a menstruação, períodos que você muda de ciclos, né? E também o período que você muda de fase. Então você está numa fase que você tem uma boa lubrificação, daqui a pouco passa para a menopausa, que já não tem a lubrificação, e isso também atrapalha. Ou até o estresse, o lado emocional que influencia bastante também, né? Cai muita imunidade com isso, né? Então, olha, converse com o seu médico, siga a orientação dele, porque ele não só estudou, mas continua estudando para trazer essa evolução da medicina para a vida da gente. O que há 2, 3 anos atrás parecia ser uma grande inovação, a gente vê em alguns casos que é ultrapassado. Exatamente. Então, converse com o seu médico e sempre siga a orientação e recomendação dele. Vou passar os contatos da doutora Patrícia Olivotti para você. O site é o www.patriciaolivotti, Olivotti é com 2 T's e no final, .com.br. O telefone 5051-1779 e 0 operadora 11 4828 7419. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Espero mais Kátia. vezes. Obrigada mesmo. Tchau.